E aí, doutor Mário Roberto, como é que vai, meu amigo? Tudo bom? Tudo bem. Cadê Dona Catarina? Aí, todo mundo em casa. Vamos lá contar um pouquinho da sua história? Bora. Oi, pessoal! No vídeo de hoje eu vou contar um pouco da história do Dr. Mário Roberto. Ele é advogado com 31 anos de carreira. E aí, por que eu vim aqui no sítio do Dr. Mário Roberto para conversar com ele? Porque eu tenho certeza que a história dele pode te inspirar. Porque a gente muitas vezes vê a pessoa já no sucesso, no auge da carreira, mas não sabe o que ela passou, né? Como ela ralou para chegar até aqui. E eu acredito que o Dr. Mário Roberto ele tem uma história bacana para contar para a gente. Tudo bem? Tudo bem, esse aqui é o meu refúgio de final de semana, onde eu venho me conectar com a natureza, uma forma de combater esse estresse que a advocacia traz, que é um estresse do dia a dia, né? Eu vou contar uma história para vocês, gente. Eu conheço o Mário Roberto, ó, segredo, já da escola, estudou com meus irmãos também, é amigo do meu marido, gostam dos mesmos hobbies. E aí, assim, a gente sempre conversava um pouco sobre a história dele, a história do profissional que é. Hoje ele lidera um escritório com 23 advogados, trabalha com grandes empresas. E aí a gente sempre fiquei pensando, vamos contar o segredo disso, não é? Como é que chegou lá? E aí é isso que a gente vai trazer um pouquinho da sua história. É importante essa mensagem que você falou no começo, porque eu acho interessante que o jovem advogado, né, quem está começando agora, tem muito profissional no mercado. E o jovem advogado às vezes se sente desestimulado, como eu me senti diversas vezes. E é importante você persistir. Quando eu comecei na faculdade, ainda na faculdade, eu não tinha a menor noção do que era direito, de como era ser advogado. E quando eu cheguei lá no primeiro semestre, eu pedi a um professor se ele por acaso não conhecia alguém que pudesse me receber, que eu queria saber como é que era a vida de um advogado. E aí ele me arranjou um estágio, isso foi lá em Fortaleza, né? Eu fiz faculdade em Fortaleza, ele me arranjou um estágio em um escritório de advocacia que atuava na Justiça do Trabalho, doutor Jairo Baiman, depois virou juiz federal. E eu estagiei com ele lá no Fórum Altran Nunes. Isso logo no começo do curso? Primeiro semestre. Não sabia nada ainda? Nada, não sabia nada, mas eu queria saber como é que era. Eu tinha curiosidade até de saber se era isso mesmo que eu queria, porque nem isso eu sabia, o que acontece com muita gente. Mas ó, gente, o Mário Roberto, ele fez faculdade no Ceará e para pagar a faculdade, a grana era curta, né? A grana era curta. Eu tenho uma origem humilde, meu pai era jornalista, mas numa época em que o jornalismo não era uma coisa muito glamourosa, vamos dizer assim. E uma dona de casa, minha mãe, né? Se dedicou exclusivamente a mim. Filho do seu Mário e da dona Célia. Isso. Irmão da Cristina. Isso. E a minha mãe, dona de casa, meu pai jornalista, então a grana era muito curta mesmo. E principalmente para quem ia estudar fora, né? Estudar fora naquela época, com as despesas de quem vai morar fora. E aí, como a grana era curta, eu tinha que pagar a faculdade também, eu disse, pô, tenho que trabalhar. Como eu não consegui um trabalho na área, né, do direito, até porque era estudante, eu fui ser caixa de banco. Como era a minha rotina? Eu saía de manhã cedo, isso de ônibus, pegava o ônibus, ia para a faculdade, assistia o primeiro horário, terminava o primeiro horário, ia para o banco também, tudo de ônibus, né? Ia para o banco, abria meu caixa às 10 horas, que era a hora que o banco começava a funcionar, trabalhava até às 16, aí ia fazer aquele encerramento de caixa, às vezes dava uma diferença, você tinha que ficar para ver o que é que tinha acontecido e tal. E às 18 horas eu pegava aquele ônibus do final do expediente. Esse era cruel, né? Esse era cruel. Aí pegava esse ônibus, ia para a faculdade e aí assistia o horário integral da noite, que ia até 22 horas, né? E aí chegava em casa, tinha ainda que estudar e fazer os trabalhos e tal, e aí vem aquela coisa do nordestino e do piauiense, né? Graças a Deus fiz o meu curso todo sem perder nenhuma cadeira. Como é que você ingressou no direito? Foi trabalhar em algum escritório? Como é que foi o início dessa carreira já, como advogado? Cheguei aqui em julho de 90, cheguei aqui e só tinha exame em setembro. E aí eu fiquei esses 2 meses estagiando no escritório de advocacia do meu cunhado. Em setembro eu fiz o exame da ordem, fui aprovado e a primeira oportunidade de trabalho que surgiu foi trabalhar no eleitoral, numa campanha política. Aí depois disso, depois que saí do eleitoral, me peguei uma sala emprestada em cima da Clínica Santo Antônio, que ainda hoje funciona lá. E aí nessa salinha emprestada comecei a fazer alguma coisa, advogar e aquela coisa incerta, né, que é a vida do advogado.
E o dinheiro não dava, né? A verdade é essa. E eu vinha lá de Fortaleza e tinha conhecido lá a história do estacionamento pago. E aí eu resolvi conseguir alugar um terreno e coloquei um estacionamento lá no centro da cidade. E aí, com a grana desse estacionamento, era a grana que eu me movimentava e um pouquinho da advocacia. Enquanto a advocacia estava se firmando. Se firmando. Depois eu resolvi me casar em 91. Aí é que a grana não dava mesmo. Você foi corajoso, hein? Grana curta, mas quis casar. É que a grana não dava, pois é. A gente precisava de mais dinheiro, né? Tanto eu com a minha noiva na época, né? Então ela vendeu um terreno que ela tinha, a gente botou um armazém lá na beira do rio. Aí ficou o estacionamento, o armazém e a advocacia. Quando é que você conseguiu dizer assim, agora eu vou viver da advocacia? Olha... Foram quantos anos ralando? Uns 5 anos depois ou mais. Desde o início eu fui muito próximo, procurei me aproximar da OAB, né? E aí fui participar de um seminário na OAB e encontrei 2 amigos que eu já conhecia de antes da faculdade, o Álvaro Mota, foi até presidente da nossa seccional, e o Borges Júnior. E aí a gente conversando, disse, não, vamos montar um escritório. Aquele sonho, né? Vamos juntar aqui nós 3, vamos montar um escritório e a gente vai começar a advogar. E a gente começou nesse planejamento, o Álvaro depois resolveu seguir só, e aí ficamos eu e o Borges Júnior e fomos sócios 11 anos. E aí foi chegando um cliente, outro, a gente foi crescendo, precisou de trazer mais gente para o escritório, começamos a convidar colegas para virem trabalhar com a gente. O escritório ficou pequeno, nessa época tanto eu como ele começamos a lecionar. Aí vamos falar em lecionar, você passou 14 anos como professor, né? Isso. Foi uma experiência fantástica. Tive a oportunidade de lecionar no CEUT, no Instituto Camilo Filho, na FAP, e fui professor também esse tempo inteiro na Escola Superior da Magistratura, que já é um curso de pós-graduação. E é muito bom, porque é uma troca de experiências, não só de experiência técnica, porque você precisa se atualizar, você precisa estudar para poder transmitir esse conhecimento para os alunos, e de experiência de vida também. Tem ex-aluno que hoje trabalha com você? Tenho ex-alunos que trabalham comigo, mais de um. Tem ex-aluno que trabalha comigo, tem ex-aluno juiz federal, tem ex-aluno promotor de justiça, delegado da Polícia Federal, tem ex-aluno espalhado aí em todo lugar. E aí como é que você se sente quando você vê um ex-aluno seu assim? Feliz. Cara, muito feliz. É muito bom você ver aquela pessoa que você conheceu lá, que era aquele estudante lá, né, como eu era, cheio de dúvidas, sem saber se ia dar certo, e você vê o cara numa posição bacana, né, bem sucedida, é muito gratificante. E eu queria que você falasse um pouquinho também dessa sua ligação com a OAB, né? Por muito tempo você foi conselheiro federal da OAB, tem uma participação muito intensa na OAB. Isso. Qual a importância disso assim, para a sua carreira aí? Olha, a ordem é importante para todo advogado. Todo advogado tem que enxergar a ordem, tem que olhar para a ordem com o coração. A ordem é um serviço voluntário e o jovem advogado tem muito espaço na ordem. Eu tive espaço para participar de comissão e vários têm. Está aí a ordem, todo mundo que quer participa. Eu participei de comissão, fui membro, fui presidente, depois fui conselheiro seccional, fui presidente da Caixa de Assistência dos Advogados, que é um órgão importantíssimo para nós advogados. Como é que funciona? Onde está lá o nosso plano de saúde, onde está o nosso pecúlio, onde tem diversos auxílios, é o braço social da OAB. Eu fui presidente da Caixa, foi uma grande honra para mim. Depois eu fui conselheiro federal, e eu fui conselheiro federal na gestão em que o Piauí, pela primeira vez, teve um advogado daqui, presidente do Conselho Federal da OAB, que foi o Marco Vinícius. Mário Roberto, qual foi o maior desafio na sua vida? Foram vários, sabe? Mas eu diria que o início, né, querendo ser advogado, e aí você enfrentar a concorrência, você ser um jovem advogado que precisa mostrar que você dá conta daquele serviço, aí a desconfiança do cliente em ver aquele cara novinho ali, rapaz, eu vou entregar isso aqui para esse cara, será que ele vai dar conta? Esse foi um desafio, um deles, né? Outro foi a montagem desses escritórios, né? Também ele não foi fácil. Esse primeiro escritório, eu me lembro que estava começando o computador, eu ainda advoguei um ano, acho, sem computador, na máquina de escrever.
E aí estava surgindo o computador. E eu queria comprar um computador, mas não tinha grana, era muito caro na época. Aí eu fui lá na Caixa Econômica, penhorei esse cordãozinho aqui, ó, que ainda hoje me acompanha. E com o dinheiro desse penhor eu fui e comprei meu primeiro computador. E se você está gostando desse conteúdo, não se esquece, se inscreve no canal, ativa as notificações, combinado? E qual o seu maior motivo de orgulho? Eu me orgulho muito dos meus pais, da dedicação deles, do esforço que eles fizeram, né, para formar a mim e minha irmã. Às vezes me perguntam assim, você tem algum arrependimento na vida? E eu queria ter passado mais tempo com meu pai, conviver mais tempo. E isso foi nessa época, né, que a gente estava nessa advocacia, nessa correria, às vezes ele chegava lá no escritório e eu não tinha muito tempo para trocar ideia. Esse é um arrependimento que eu tenho. Devia ir 2 conselhos para todo mundo. Cara, aproveita, fica junto lá, aproveita, faz o que tu puder, porque de repente a gente não tem mais e aí não tem mais jeito, né? Então esse é um grande orgulho que eu tenho dos meus pais. Outro é da família, né, também, assim, a Catarina é uma companheira fantástica, né? Minhas filhas, tá aí uma advogada, outra médica, tudo se deve a ela. Porque eu estava lá na correria no escritório, nessa confusão toda, e ela estava lá, ó, coladinha com as meninas. E qual é seu sonho? Ao mesmo tempo que eu tenho sonhos na advocacia, eu tenho sonhos de seguir outros caminhos que podem funcionar como uma retribuição, sabe? Eu acho que tudo que a gente recebe, a gente precisa encontrar formas de retribuir o que você recebeu, né? Bom, Mário, então eu gostaria que você desse um recado agora para os jovens advogados, até para quem está conversando não na advocacia, mas em outra carreira, porque eu vi que você tem muito de empreendedor também, precisou empreender para poder realmente chegar aonde você quer, o seu escritório, né, com 23 advogados aí, sócios, atendendo grandes empresas. Então, qual é o recado? Eu acho que o jovem advogado precisa investir na sua preparação, no seu preparo, precisa jamais se desviar da ética no exercício da profissão e precisa ter persistência. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado, né, de conhecer um pouco da história do Mário Roberto. Muito obrigado, Mário, por nos receber aqui no sítio e conhecer um pouquinho da sua história, que eu tenho certeza que essa história vai ajudar alguém que está começando a carreira, seja na advocacia ou em qualquer outra profissão. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço e espero também que um pouco da história que a gente contou aqui sirva para ajudar alguém. Aqui é seu refúgio. Isso. Aqui são aras de amigos, né? Os bonés dos aras dos amigos. Gente, advogado e livro, ó, caminham juntos, né? E esse aqui é um livro do meu pai, que eu editei depois que ele faleceu. Eu, soprador de navio. Filho de piauiense com... Maranhense. Nasceu em Pernambuco, Recife, Pernambuco. Formou em Fortaleza. Formei em Fortaleza. Ceará. E hoje sou cidadão teresinense e piauiense, com muito orgulho. Eu sou devoto de São Francisco. Eu resolvi fazer uma capelinha para ele aqui. Todo ano tem missa aqui. Na Semana Santa, né? Tem missa. Isso. Gente, é uma capela mesmo, viu?